Existem muitas formas de se ser tóxico, de se ser agressivo, de se ser desrespeitoso. Agora, vou te falar uma coisa. Quando você apanha na cara, quando alguém lhe bate na cara, isso tem um peso muito maior, porque isso, além de tudo, é humilhante. Tanto que antigamente, você já deve ter visto em vídeos, quando alguém queria chamar um outro para um duelo, batia ele na cara com a luva, né? Quer dizer, era assim a humilhação das humilhações. E aí, quando alguém lhe bate na cara, você perdoa, continua com essa pessoa, o que é que acontece? Essa é uma das questões do jogo de perguntas de hoje. Vamos junto! E como eu sempre digo nos jogos de perguntas, antes da gente chegar na pergunta que deu título a esse vídeo, vamos a algumas outras perguntas, porque a dúvida do coleguinha lhe ensina a ser um ser humano melhor. E Edna faz uma pergunta curiosa. A idade nos traz frieza afetiva ou seria apenas a falta de entusiasmo com a vida? Edna, a ideia de que a idade traz frieza afetiva cria uma coisa que eu não gosto, que é uma regra universal. Todo mundo que vai envelhecendo vai criando uma frieza afetiva. Isso definitivamente não é uma regra universal e nem se aplica a todo mundo. Porque cada pessoa vive o processo do envelhecer de uma forma e essa forma vai depender das suas experiências, da sua história de vida. O que talvez você possa estar percebendo como frieza afetiva, talvez seja uma readaptação emocional. Porque à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai ganhando novas formas de nos relacionarmos com os outros, de percebermos a realidade, de entendermos a vida, até porque o envelhecimento nos traz cada vez mais a certeza da morte. Não que a morte esteja ligada ao envelhecer, não está. A morte está ligada ao estar vivo. Eu posso morrer jovem. Agora, quem não morreu jovem, de velho não escapa, né? Não há o que fazer. Então, isso vai mudando a nossa forma de sentir e de perceber as coisas. Talvez seja isso o que você esteja percebendo como frieza afetiva. Uma transformação realmente na sua forma de sentir as coisas. Por outro lado, a falta de entusiasmo pela vida que você relata pode acontecer em qualquer época da vida, não lamento lhe dizer, tem a ver com velhice não. E aí pode estar ligado a muitas outras coisas que você está vivendo naquele momento. Às vezes solidão, o envelhecimento às vezes traz solidão, né? Às vezes aposentadoria, às vezes mudanças muito drásticas que vão acontecendo na vida. E isso, por outro lado, pode trazer esse sentimento de falta de entusiasmo que você relata. Então, deixa eu te dar alguns pontos de reflexão. Por exemplo, o envelhecer traz experiência e sabedoria. E traz mesmo, por mais que algumas pessoas não amadureçam tanto com o envelhecer, mas traz. Sabe por quê? Porque você começa a desenvolver uma forma mais equilibrada de lidar com as emoções. E ao desenvolver essa forma mais equilibrada, isso pode parecer frieza. Como também, na medida que você vai envelhecendo, você vai também se protegendo mais. Porque a gente começa a sentir os limites físicos. A gente teve recentemente um exemplo disso. A deputada federal Luísa Erundina, que tem 89 anos, foi lá discutir na tribuna, saiu de lá para a UTI, né? Óbvio, aos 89 eu não iria discutir com ninguém numa tribuna. Por quê? Porque eu me protegeria. Eu saberia que o meu corpo teria uma certa limitação para suportar certos impactos. Então isso vai fazendo a gente se proteger mais. Isso pode soar como frieza, até para você mesma. Outra coisa que pode parecer soar como frieza é a mudança de prioridades. O envelhecimento faz com que nossas metas, prioridades, objetivos mudem. E aí nessas mudanças a gente também pode parecer para nós mesmos e para os outros como se tivéssemos nos tornado mais frios. Então dá uma explorada nos teus sentimentos, pergunta realmente o que é que você tem sentido e, sobretudo, o que é que tem sido para você viver o processo do envelhecer. Porque também tem gente que fica com raiva porque está ficando velho, né?
Mas deixa eu te contar, só tem duas opções. Para mim, envelhecer ainda é a melhor. Porque ou envelhece ou morre. Então, vamos envelhecer, né? Pelo menos eu não vou trocar o certo pelo duvidoso. Aqui eu já sei como é. Então, eu não vou trocar o certo pelo duvidoso. Então, vamos envelhecer com alguma alegria. A Irla faz uma pergunta que eu tenho certeza que vai interessar muita gente aqui, porque talvez muitos passem pela mesma coisa. Escute só. Meu marido quer ter mais filhos e eu não. Estamos juntos há mais de 12 anos. Às vezes brigamos tanto. Gostaria que ele fizesse vasectomia, mas ele diz que tem medo. Mas sei que ele quer ter mais. A Irla, é perfeitamente compreensível que depois de 12 anos vivendo juntos, vocês tenham desenvolvido visões diferentes para o futuro. Agora, é preciso que vocês se sintam suficientemente seguros um com o outro para que as coisas sejam expostas com muita clareza, com muita transparência, para que cada um diga ao outro qual é a visão de futuro que tem, o que é que pretende, o que é que quer, o que é que não quer, o que é que precisa, o que é que topa, o que é que não topa, e por aí vai. Depois de 12 anos, muitas coisas mudaram entre vocês e parece que não estão sendo conversadas. Considere também que talvez seu marido queira ter filhos e você não, tá certo. Mas não é fácil para muitos homens, e talvez seu marido esteja vivendo isso, a ideia de fazer uma vasectomia. Porque para muitos homens, a ideia de se tornar estéril é algo assim que está muito ligado à masculinidade dele. Eu sei, pode parecer meio ignorante, mas muitos homens sentem dessa forma, porque a sociedade nos cria assim. Então talvez seu marido tenha medos com relação à vasectomia que ele não tem realmente coragem de expor para você. Ou talvez ele se sinta um castrado se fizer a vasectomia e não tenha coragem de lhe dizer isso. Então talvez seja útil vocês explorarem conjuntamente quais são os desejos e motivações de cada um. O que é que a gente quer, o que é que a gente planeja, como é que a gente sonha o futuro, o que é que a gente deseja, do que é que a gente tem medo. Mas tudo isso tem que ser falado muito claramente. E com relação à vasectomia, eu insisto, não é tão fácil para todo homem essa ideia. Pense nisso. E agora vamos à pergunta que deu título a esse vídeo. E quem a fez foi Gabriela. Escute só o que ela diz. Fui idiota de perdoar um homem que me bateu na cara. Agora eu não consigo me perdoar por tê-lo perdoado. O que fazer? Gabriela, eu tenho certeza que assim como você está se criticando, se achando idiota, tem um monte de gente assistindo esse vídeo agora dizendo que teria dado um murro de volta na cara dele, que teria ido à polícia, que teria feito, acontecido, pintado, bordado. Para, bebê! Para! Porque, na verdade, a gente só sabe como vai reagir a uma situação na hora que vive. E perdoar alguém que nos bate na cara é algo que exige muita coragem. Você foi corajosa, sabe por quê? Porque quando você perdoou, ainda que você tenha motivos que sejam inconscientes, você os tinha. E não estou dizendo que você devia ter perdoado ou não devia ter perdoado, que devia continuar com esse homem ou não devia continuar. Eu só estou dizendo que o movimento de tentar perdoar alguém que me bate na cara é algo muito complexo e muito difícil. Não é à toa que na Bíblia diz, quando lhe baterem um lado na cara, dê o outro. Perdoe 70 vezes 7. Por que é que a Bíblia não diz quando pisarem no seu pé, dê o outro pé para pisar? Porque bater na cara é algo muito forte, muito significativo. Então, de saída, eu diria que você foi corajosa ao tentar essa ideia do perdão. Então, para vocês que estão julgando ela, ou para ela própria que está se julgando, vamos começar sendo um pouco mais empáticos, né? E é
completamente compreensível que depois de tentar perdoar algo que parece de fato imperdoável, você se sinta confusa e se sinta até traída pelos seus próprios sentimentos. Porque às vezes a gente se arrisca em certas decisões e depois a gente diz: nossa, como meus sentimentos me traíram. Mas passe a usar essa frase: eu fui traída pelos meus sentimentos. Não diga eu sou idiota, eu não me perdoo. Você não precisa falar assim com você mesma. Um pouco de amor, um pouco de compreensão com você mesma é válido nesse momento. Talvez você tenha sido traída pelos seus sentimentos. Então, ao invés de se culpar, de se julgar, de não se perdoar, tente compreender, se pergunte por que, no momento que eu tomei essa decisão, o que é que me levou a tentar perdoar esta pessoa que me bateu na cara? Por que eu fiz esse movimento? Compreender isso lhe será muito mais útil do que se julgar, se bater mais ainda, porque você continua se batendo na cara, né? Se chamando de idiota, não se perdoando. Por que eu tive esse movimento? Entender isso é importante para você. Porque essa tentativa de perdão pode ter sido influenciada por uma esperança de mudança, por medo de perder uma certa segurança que você tinha, por amor, por querer estar com essa pessoa. Então, sempre que alguém lhe bater na cara, você que me escreveu, você que está me ouvindo, entenda que a sua forma de reagir, num primeiro momento, será completamente desnorteada e que mais tarde você pode repensar isso. Poderia ser que você tivesse agido com violência a essa agressão e hoje estivesse profundamente arrependida. Eu gostei de você perdoar, porque agora você tem tempo de voltar atrás e dizer: não, eu não posso viver com isso, não, isso não dá para mim. Mas a sua ação ainda foi uma ação psicologicamente mais razoável do que responder a um ato de violência com violência, porque essa é a nossa tendência. Esse é o convite e a gente tem que resistir a esse convite. O convite é: bateu, levou. Arrancou um olho meu, eu arranco um olho seu. Arrancou meus dentes, eu arranco seus dentes. A lei de Talião não se aplica mais, porque senão a gente vai viver num mundo de cegos e desdentados. Eu gosto da sua posição. Eu gosto de você não ter cedido ao impulso de responder à violência com violência. Se é uma coisa que eu tento na minha vida, é um exercício, é ser violentamente pacífico. E aí eu tento me sair melhor das situações, mesmo sabendo que é muito complicado apanhar na cara. Ainda assim, tente ser violentamente pacífico. Pense nisso. Cádiz traz uma questão tão atual e que provavelmente tantas pessoas estão passando por isso que vale a pena a gente pensar a respeito. Escute só. Atuei como voluntária nos resgates de cães e gatos aqui no Rio Grande do Sul. Depois que a água baixou, não consigo mais sair de casa sem chorar. Para mim parece que a enchente não acabou. Nem eu me aturo assim. Fiquei maluca? Cádiz, não. Você não está maluca. Talvez se fosse para fazer um diagnóstico que não estou fazendo, porque não lhe conheço, um estresse pós-traumático você talvez estivesse vivendo. Mas o que é importante que você entenda é o seguinte, é que é profundamente natural se sentir completamente abalada, desnorteada, perdida, depois de participar de resgates de uma grande enchente que matou e desabrigou tantas pessoas e animais também. Então, se você estivesse se sentindo completamente, estou alegre, felicíssima com tudo que eu vi acontecer, aí você teria um problema psicológico. É natural que você tenha ficado perturbada, machucada, ferida e estressada com tudo isso que você viveu. Então comece validando os seus sentimentos, sentimentos de choro,
de perturbação, de indignação, são completamente naturais. Eu tenho amigos que moram em Porto Alegre e eu falava com eles recentemente e eles não foram tão afetados porque eles moravam numa parte mais alta, mas ele estava me dizendo que é um clima de muita dor. Quando ele sai na rua, que ele vê onde a água chegou, a altura que as coisas foram, coisas faltando no mercado, ele disse que isso causa um profundo mal-estar nele, uma dor muito grande nele. Cada vez que chove agora no Rio Grande do Sul, ele e todo mundo fica profundamente agitado. Quer dizer, está todo mundo marcado, compreende? Então valide os seus sentimentos. Agora você precisa começar a negociar com esses sentimentos e dizer, bem, eu entendo, isso me marcou, isso tudo foi muito triste, mas eu fiz o que pude, as coisas estão tentando voltar a uma normalidade e eu preciso também ir me refazendo desse estresse que eu passei. Mas valide o seu sentimento ao invés de invalidá-lo, dizendo eu estou louca, eu estou perdida. Não é assim que a coisa funciona, né? E também compreenda que após isso tudo que você passou, você e todos que estão aí, e mesmo para algumas pessoas mais distantes, a gente entra num processo de luto. É um luto por tudo que se perdeu, por tudo que se viveu. É quase como se quem está no Rio Grande do Sul tivesse passado por uma guerra. A guerra veio, devastou tudo e agora a gente tem que olhar a cidade bombardeada, com muita coisa destruída e sair reconstruindo pedaços. É preciso apoio mútuo, é preciso compreensão, mas é preciso, sobretudo, paciência com nós mesmos. Então, tenha um pouco com você e tente ir se restabelecendo e entendendo. Você sobreviveu a isso e ajudou muitos outros seres vivos a sobreviverem também. É hora de se recompor. Ah, mas muitos eu não pude ajudar. Bom, a gente não consegue ser anjo da guarda de todo mundo. Não dá. É absolutamente inviável. Há momentos em que a gente pode ajudar uma grande parte das pessoas ou dos seres vivos que estão ali envolvidos. Jamais ajudaremos todos, eu que o diga. Sei bem o que é isso e sei o quanto é frustrante você ver tantas pessoas ou tantas almas lhe pedindo socorro e você não poder atender a todas. Mas é preciso lidar com isso e fazer o possível. E, sobretudo, lembre-se, é ok não se está ok. Muitas vezes eu não estou ok e tudo bem. Eu posso não estar ok. É legal, está tudo bem. Essas perguntas foram tiradas da live do dia 19 de junho, aonde sempre sobram muitas sem responder, e eu peguei essas para trazer outras reflexões para vocês. Espero que tenham feito sentido. Se fizeram, compartilha com o máximo de pessoas que vocês conseguirem. E mais, se gostaram, a live do dia 19 está aqui no canal Nós da Questão no YouTube, onde você pode assistir 1h30 eu respondendo um monte de outras diferentes perguntas que certamente ajudarão a sua alma a crescer. Tchau, até a próxima!